A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou aqui no Parque Municipal de Maceió, que coisa linda. Deixar a minha esposa que está filmando mostrar aqui ao redor. Viemos aqui a este lugar para falar algo interessante. O apóstolo São Paulo, ele nos mostra algumas áreas fundamentais para o crescimento. Paulo, ele cresceu dentro do judaísmo, foi ferrenho praticante das religiões judaicas e alguém que não entendeu, que não compreendeu o chamado a qual o Senhor Jesus Cristo veio cumprir aqui na terra. E aí ele começa a perseguir os seus seguidores. E nós vemos que no meio das suas andanças, no meio das suas perseguições, ele tem um encontro com Cristo. E toda a sua vida muda radicalmente. Ele tem que deixar os velhos rudimentos da doutrina e aprender o que Cristo ensinou. Ele começa agora a se tornar até escárnio para os judeus, aqueles que viam nele um ferrenho praticante do judaísmo, e agora é exemplo para os cristãos, que antes tinham medo dele, mas agora o admiram. E Paulo, já em avançada idade, ele escreve a primeira epístola de São Paulo, a carta aos Coríntios, capítulo de número 13, o versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. É tempo de crescer, meus irmãos. É tempo de amadurecer. É tempo de ter uma fé sólida, uma fé inteligente, uma fé com raciocínio. E nós vemos que Paulo, ele cresceu. Nós temos que crescer, irmão, na espiritualidade. Mais tempo de jejum, mais tempo de estudo da palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 18, está escrito assim. Efésios 6, 18. Glória a Deus. Nós vemos as fases de amadurecimento. Está assim, Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não só orar por nós, mas orarmos por todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. A igreja de hoje, ela tem deixado a oração em segundo plano. E às vezes, como está escrito na palavra de Deus, que nós oramos e nada recebemos porque pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites. Nós fazemos campanhas buscando enriquecimento e buscando a glória deste mundo, a glória dos dias atuais. Nós vemos pessoas buscando o enriquecimento, se alegrando com as coisas dessa terra e não se preparando para a vinda de Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A Bíblia é o livro mais vendido e o menos lido. A maioria dos que se dizem cristãos, os servos de Deus, nunca leram a Bíblia toda. A grande maioria nunca leram a Bíblia toda. E por isso a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E aí são iludidos por fábulas, por pensamentos que confrontam mais a palavra do que a estimulam. Nós vemos, irmãos, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Segundo Pedro, segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.
Nós vemos muitas pessoas buscando a graça, buscando o movimento, buscando a unção, buscando um avivamento fora da palavra, e não há avivamento fora da palavra. Não há comunhão com Deus fora da sua palavra. Nós temos que ter um equilíbrio, crescer no equilíbrio espiritual. Nós vemos irmãos, né, que diz assim: louvado seja Deus, nós temos que ter uma alma curada. Diz assim, na terceira epístola do apóstolo São João, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai tua alma. Nós temos que ter uma alma saudável, nós temos que ter uma fé saudável, nós temos que viver uma comunhão saudável, nós temos que alimentar o mundo com a verdade do Evangelho. A mensagem primitiva do Evangelho, que Jesus salva, cura, prepara o homem e leva para o céu. Pouco se é pregado sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre não amar este mundo, nem as coisas que aqui há. Nós temos que amar o que Cristo amou, amar o seu povo, amar a sua igreja, amar o próximo. Nós temos que entender que Jesus, um certo mancebo chegou para Jesus e pergunta o que é necessário para herdar a vida eterna, e o Senhor diz: olha, tu conhece os mandamentos, amarás o teu Deus, amarás o teu próximo. Ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus disse: dá tudo que tu tens aos pobres, vem e terás um tesouro no céu. Abandonar esta vida não é fácil, mas nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que viver uma vida com raciocínio lógico, nós temos que viver uma fé alicerçada na santa e poderosa palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que se você estudar a palavra, se você meditar na palavra, você não será alvo fácil para esses vendedores de milagre. Se você estudar a palavra, você é o próprio milagre de Deus. A tua existência já irradia a luz do Evangelho. Que Deus ele te abençoe grandemente, que o Senhor derrame suas ricas bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus te abençoe.